Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Mononogatari, ou Malevolent Spirits, como tá em inglês, beleza? E a gente vai falar aqui então desse anime que eu já tô de olho nele já faz um bom tempo, quase um ano se eu não me engano. E é um anime que trata de um assunto forte, mas eu achei que eles trouxeram de um jeito bem leve, assim, que muita gente pode ver. Que é sobre preconceito sobre grupos especificamente, né? E é um assunto bem pesado, bem polêmico, mas eu acho que eles trouxeram de um jeito bem pop, sabe? De um jeito que dá pra todo mundo assistir e entender a mensagem. Então vamos lá, antes de mais nada, quem quiser, quem puder, dá uma escaneada aí no QR Code de Pix, beleza? Que vai ajudar bastante aí o canal, muito obrigado pra quem for fazer isso. E sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando sobre esse universo de Mononogatari, né? Nós temos a seguinte situação, nesse mundo, ele é muito parecido com o nosso, porém com um pequeno detalhe, né? Existem nesse mundo os Tsukumogamis, que são o quê? São espíritos, né? São yokais que eles surgem, né? São espíritos que tomam conta de objetos. Eles viram ali yokais a partir do momento que eles tomam conta de objetos específicos. Podem ser objetos que não foram devidamente descartados, objetos que foram mal cuidados ou estão muito velhos, ou ainda objetos que foram muito, vamos dizer assim, tem todo um sentimento por trás daquele objeto, sabe? Alguém gostava muito daquilo e aí um espírito vai lá e toma conta daquele objeto, sabe? E vive através daquelas lembranças, daquele sentimento da pessoa que tinha um apreço por aquele objeto, sabe? Os Tsukumogamis, eles são basicamente isso. E acontece que no universo de Mononogatari, esses espíritos que habitam esses objetos, que entram nesses objetos, eles acabam passando a existir no mundo humano, né? Eles viram ali humanoides, alguns não dá nem pra separar, né, entre o que é humano e o que não é, na verdade, mas alguns ainda são bem monstruosos ali e tal, e eles são bem poderosos, eles ganham algumas habilidades, alguns poderes baseados no objeto no qual eles acabam ali tomando conta, né? E acontece que existe uma espécie de polícia paranormal ali, que é o clã Saenome, que eles são basicamente ali encarregados de enviar alguns desses espíritos para o outro lado, né, para o além, porque alguns espíritos até conseguem viver, né, entre os humanos, mas tem alguns que eles acabam ficando meio confusos e podem ficar meio hostis ali com os humanos, e aí então esse clã tem que fazer a passagem, né, deles para o outro lado, né, seja de maneira pacífica ou não, geralmente é pacífico. Mas é aqui onde entra o nosso protagonista, que é o Ryoma Kunato. Ele simplesmente faz parte do clã Saenome, mas de pacifista ele não tem nada. Muito pelo contrário, ele é extremamente violento e odioso. Isso porque no passado, quando ele era mais novo, ele perdeu várias pessoas queridas pra ele num incidente onde um Tsukumogami acabou matando ali uma galera que ele gostava. E ele pegou esse trauma e guardou no coração com todo o ódio possível, sabe? E sim, eu tô falando de um protagonista, parece que é um antagonista, mas é um protagonista, tá? E por que isso é importante? Porque ele é um protagonista da história, mas ele é extremamente preconceituoso com os Tsukumogamis. Como eu acabei de falar, tem Tsukumogamis que causam problemas, mas tem outros que não causam. Mas pra ele, o grupo todo de Tsukumogami é um problema no geral, sabe? Todas as criaturas pra ele são indesejadas, elas têm que ser destruídas, sabe? E não tô falando de selar pro outro lado não, ele quer bater violentamente em todas essas criaturas, sabe? Ele é realmente perverso nesse sentido, sabe? E isso acaba gerando problemas pra ele dentro do clã, mas especificamente o avô dele obriga ele a ir morar com uma tal de Botan Nagatsuki. Esse grupo Nagatsuki é como se fosse ali também uma extensão, né, do clã Saenome, e eles também purificam e passam pro outro lado alguns Tsukumogamis, só que eles têm uma peculiaridade. Essa Botan, ela é a líder dos Nagatsuki, e em volta dela, simplesmente, ela tem 6 servos Tsukumogamis. Seres esses que seguem ela por opção, por escolha aparentemente, e o Ryoma recebe então a missão de ficar um ano com eles, com essas pessoas, e ele tem que dar um jeito de tolerar, de vencer o preconceito dele, enquanto ele estiver morando junto com a Botan e com os Tsukumogamis. Cara,
isso aqui tem tudo pra dar treta, tá ligado? É muita treta. E claro, como eu falei, ele é odioso. O Ryoma, ele é uma pessoa terrível, realmente, tá ligado? E o legal dele é justamente esse paralelo, porque a obra fala sobre preconceito. E a gente tem um protagonista sendo preconceituoso. Isso é uma coisa muito rara, inclusive em obras, né? E o Ryoma, ele tem então essa jornada de vencer o próprio preconceito que ele tem contra um grupo específico, que são os Tsukumogamis, ao mesmo tempo que ele vai ter que fazer o trabalho, né, de purificar ou às vezes até de combater, quando necessário, alguns Tsukumogamis, mas ele tem que saber diferenciar uma coisa da outra, sabe? E principalmente diferenciar os Tsukumogamis que são ali de boas dos que não são, sabe? Ele tem que ter um jeito de criar ali na cabeça dele um bom senso sobre isso, sabe? Mas nada se resolve da noite pro dia, né? Essas coisas são muito complicadas. E o trauma dele também, obviamente, vai atrapalhar bastante o julgamento dele, né? Então, assim, é uma história sensacional. Essa parte da história, eu acho que só isso aqui já vale pra muita gente acompanhar essa obra, sabe? Só isso aqui já é o suficiente pra muita gente parar pra dar uma olhada, pelo menos, sabe? Pra entender o plot da história. Falando sobre visual. Cara, esse anime aqui, ele tem uma característica muito estranha, na minha opinião, porque por um lado eu acho os personagens até bonitos em alguns ângulos, principalmente os olhares, o jeito como eles encaram, principalmente o Ryoma, né, que ele é bem pescotapa, ele tá sempre com uma cara meio emburrada no geral, e a gente vê ele assim, quando ele olha para um Tsukumogami, às vezes eles fazem uma cena onde a gente tá meio que olhando o Ryoma do ponto de vista da criatura, e aí ele fica nos encarando, olhando o telespectador com todo o ódio, saca? E isso é muito maneiro, porque isso é justamente, isso acaba mexendo, sabe? Acaba passando a mensagem para as pessoas que acabam compactuando, vamos dizer assim, né, com esses pensamentos do Ryoma, de como era estar do outro lado, sabe? E faz o público ponderar, sabe, sobre realmente que esse preconceito realmente não é uma coisa muito justa, não é algo muito correto. Então, assim, é uma jogada de câmera que faz toda a diferença, sabe? É bem interessante mesmo. Além disso, né, uma coisa que me chamou a atenção nessa obra é que o visual dos personagens não é nada muito complicado, né? A gente tá nessa era onde os animes acabam indo por um lado mais detalhado, sabe, do físico dos personagens e tal, mas Mononogatari foi pra um lado diferente, né? Os personagens são visualmente muito simples no geral. Me lembra algumas obras assim mais antigas de 2008, 2005, sabe? Que não é super, hiper, mega rico em detalhes no seu visual, mas ainda assim eu acho legal. O estúdio responsável é a Bandai Namco Pictures, né? E uma coisa que eu percebi aqui é que apesar deles serem mais, vamos dizer assim, mais suaves, né, mais contidos ali no seu visual, o esforço do estúdio não foi pra lugar nenhum, sabe? A gente até tem uma cena ali legal de luta no episódio 2 e tal, mas eu sinto que no episódio 3 já deu uma decaída no combate, então eles não aproveitaram muito bem o fato de que eles conseguem fazer a arte dos personagens de um jeito mais fácil, sabe? Não transformaram em mais nada, eles só fizeram os personagens assim com menos detalhes e é isso, né? Só fizeram abaixo do que normalmente tem hoje em dia e é isso, né? Bem louco. Mas a questão das expressões faciais, principalmente, é um ponto importante dos personagens que eu achei que ficou muito bem feito. Só de você olhar os personagens você consegue meio que já ler a característica deles, o que é bem interessante. Eu pelo menos acertei a característica de vários personagens aqui e tô bem curioso pra ver como que vai ser essa jornada do Ryoma, né? Como é que ele vai vencer o preconceito que ele tem em cima desses espíritos, né? Desses Tsukumogamis aí no mundo mortal, né? Vai ser um negócio bem interessante. Mas bom, é isso que eu tenho pra falar então de Mononogatari, beleza? Tá previsto aí pra ter 12 episódios, tá? Então comenta aí o que vocês acharam dos primeiros episódios de Mononogatari. Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!